Um beijo. E a gente convidou agora para o nosso debate aqui no Jornal Gente o embaixador Rubens Barbosa, que tem uma vasta experiência em Estados Unidos, para conversar conosco um pouco mais, não só sobre o debate, mas sobre as eleições americanas. Embaixador, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente e já começo pedindo para o senhor um balanço do debate e o que o senhor espera daqui para frente. Olha, eu acho que esse debate ontem lá nos Estados Unidos se pareceu muito com o que nós discutimos aqui no Brasil, tanto na eleição presidencial como agora nas eleições municipais. Quer dizer, foram poucas propostas, muitos ataques pessoais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um procurava olhar para frente e outro repetia coisas do passado. E, em terceiro lugar, eles falaram, cada um deles falou para a sua própria audiência, entendeu? E apresentaram propostas mirabolantes, quer dizer, deportar 11 milhões de pessoas. Enfim, eu acho que foi muito semelhante ao que a gente vê por aqui. Agora, eu acho que a Câmara foi mais direta, foi mais ofensiva, mostrou mais credibilidade, né? O Trump repetiu muito os mesmos slogans, as mesmas ideias, que no fundo se resumiam a duas, três áreas, né? A questão da imigração, a questão da infração, a questão do aborto e a questão das armas, né? Foram os temas principais que foram tratados lá. Mas eu acho que, no geral, a Câmara ganhou por pontos, mas eu não acho que essa eleição vai ser decisiva para os rumos da campanha eleitoral. Eu acho que não dá, esse debate não dá para influir decisivamente nessa eleição que está muito dividida, né? Está polarizada. Eu acho que as minorias que vão decidir a eleição não foram alcançadas com o debate que, como eu disse, foi muito superficial, sem propostas concretas. Embaixador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Queria saber do senhor o seguinte, com a sua experiência, inclusive tendo sido embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, a gente viu que na primeira eleição do Trump, a Hillary viveu uma situação muito semelhante como a essa da Kamala Harris, né? Ela sempre foi a favorita, estava na frente das pesquisas, por pouco mais à frente das pesquisas, tinha a torcida da mídia norte-americana de uma maneira geral, mas no final ganhou o Trump. O senhor vê algum tipo de semelhança se repetindo, com as circunstâncias se repetindo nessa disputa agora? Olha, eu acho que a eleição americana vai ser decidida em 3, 4 estados, entendeu? São 6 ou 7 esses estados pêndulos, como eles dizem, e a diferença entre eles, pelo menos as pesquisas, não as pesquisas nacionais, que representam muito pouco, né? Porque, como vocês sabem, a eleição nos Estados Unidos é no colégio eleitoral. Então, no colégio eleitoral, a Pensilvânia, Michigan, Ohio, vão ter, assim, Michigan, vão ter um papel decisivo, entendeu? E é muito difícil a gente fazer qualquer prognóstico hoje, porque, como eu disse, esse debate, na minha visão, não vai fazer com que as pessoas mudem de posição. E os indecisos vão continuar indecisos até a véspera da eleição. Então, é semelhante o que aconteceu com o debate da Hillary com o Trump, mas a situação hoje está muito mais apertada e incerta do que estava na época da penúltima eleição. Embaixador Rubens Barbosa está conosco conversando sobre a eleição americana que acontece em novembro desse ano. O senhor vê algum tipo de mudança de postura do Donald Trump e da Kamala Harris para tentar se aproximar desses indecisos, ainda que de uma forma mais sutil? Algo te chamou a atenção nesse debate ou nos últimos movimentos dessa campanha, embaixador? Olha, eu acho que do lado da Kamala, o fato dela insistir, né, nessa frase que ela cunhou, né,
a economia da oportunidade e ter feito promessas concretas, né, de apoio a famílias com crianças pequenas para comprar casa e tal, isso pode chamar a atenção, né, desses indecisos. O Trump perdeu a oportunidade de mostrar que isso aí representa um acréscimo à inflação, né, porque se ela for eleita e cumprir o que ela prometeu, vai aumentar a inflação nos Estados Unidos. Por outro lado, o Trump repetiu as mesmas ideias, sobretudo a questão da imigração, com ideias doidas, né, de que os imigrantes comem gato e cachorro, enfim, coisas exóticas, né, que não devem sensibilizar novos eleitores, são aqueles para fidelizar os seus eleitores atuais. Então, por isso que eu digo, eu acho que a Câmara foi mais assertiva, foi mais propositiva, né, do que o Trump, porque o Trump não apresentou proposta nenhuma. A única proposta que ele apresentou foi deportar 11 milhões de imigrantes que estão criando problemas criminais lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que ainda não está claro qual o efeito desse debate sobre os eleitores. Eu acho que vai ter muito pouco. Agora, embaixador, para nós brasileiros aqui, numa eleição tão indefinida como essa, para quem que a gente deve torcer? Falando aqui numa linguagem bem popular, não é? Porque numa relação comercial com o Brasil, o que é melhor, um democrata ou um republicano? Olha, eu acho que qualquer que seja o resultado da eleição, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos vai continuar igual, né? Do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico. Vai mudar a relação entre os presidentes, né? Se o Trump ganhar, vai ser uma situação difícil aqui para o governo brasileiro. Vocês notaram que não houve nenhuma referência, a não ser de passagem, à questão da Venezuela, quando o Trump falou da imigração, não houve nenhuma menção aqui à região. Então, a América Latina e o Brasil não são prioridades para a política externa americana. Eu acho que, dependendo do resultado da eleição, essa questão ideológica vai prejudicar a relação entre os presidentes, mas não vai afetar a relação econômica, comercial, de inovação, de tecnologia entre o Brasil e os Estados Unidos. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, é um dos quadros importantes do Itamaraty, que tem sempre espaço para trazer mais informação e opiniões aqui no Jornal Gente. Foi uma honra, viu, embaixador? Até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo interesse de vocês. Obrigada, embaixador. Cláudio, para a gente fechar